Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Imparável aqui no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. Hoje conversaremos com o Leonardo Ribeiro de Andrade. Ele tem 41 anos, nasceu no Rio de Janeiro e cresceu na Baixada Fluminense. Filho de um sargento do Exército aposentado e de uma mãe do lar, teve uma infância simples, mas com muito cuidado e amor. Quando criança, sonhava em ser militar como o pai. Mas depois dos 18 anos, o foco mudou. O foco se tornou sobreviver, pagar as contas. Trabalhou como office boy, fez entregas em galpão, foi zelador em condomínio e conciliou trabalho pesado com a rotina da vida adulta. Até que, já perto dos 30 anos, veio a virada de chave. Leonardo entrou na faculdade de Direito, sem glamour, sem pressa, com a consciência de que estava começando mais tarde e tudo bem. Cursou Direito por meio do FIES, formou-se aos 35 anos, fez a OAB e seguiu trabalhando no condomínio e agora também como advogado. Então decidiu apostar no serviço público como uma forma de efetivamente mudar sua vida. Vieram os concursos, vieram as reprovações, e duras algumas delas. Vieram depois das aprovações, mas ainda sem a nomeação. Em seguida, vieram, de fato, os resultados concretos. Em 2021, foi aprovado para investigador e inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas acabou demorando para nomear, e avançou a segunda fase para delegado de polícia. Mas em 2022, deu certo. Foi aprovado no concurso do INSS, tomou posse e iniciou oficialmente sua carreira pública. Hoje, aos 41 anos, Leonardo é assessor técnico especializado do INSS. Foi aprovado em 2025 no concurso do MPU para analista em direito, em primeiro lugar nas cotas de pretos e pardos. Foi aprovado no STM e também está habilitado no ENAM, o Exame Nacional da Magistratura. E é com muito orgulho que ressaltamos que Leonardo estudou para todos esses desafios, essas provas, com a plataforma do GRAM, e que agora ele vai contar um pouco mais da sua jornada de zelador até aprovado em vários concursos. Leonardo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua generosidade de abrir um tempinho aqui para a gente conversar hoje. Bom dia, Gabriel. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui presente aqui poder conversar contigo. Leonardo, como é que foi a sua infância na Baixada Fluminense? Olha, minha infância foi relativamente boa, né? Confortável no sentido dos meus pais terem propiciado um ambiente tranquilo, né? Um ambiente é, paz, de calmaria. Então, eu me sinto até privilegiado pela infância nesse sentido, né? Inclusive, tinha consciência, né, das dificuldades de ter vindo de um lugar ali humilde, como o bairro, né, que eu cresci ali até meus 6 anos de idade, Parque Maitá, no município de Magé, e logo depois com o bairro vizinho, né, Parada Angélica, que eram dois bairros pequenos ali, humildes, pessoas humildes, mas na infância a gente não tem essa consciência, né, essa consciência vem depois, conforme nós vamos crescendo, aí a gente vai tomando essa consciência do local que a gente veio mesmo, dos desafios que estão na frente, mas minha infância foi relativamente muito boa, graças a Deus. Você contou que depois dos 18 anos, o sonho de ser ali militar como seu pai deixou de existir e a prioridade passou a ser simplesmente sobreviver, né? O que aconteceu nesse momento da sua vida? Por que você não conseguiu seguir com os estudos, fazer faculdade? Como acho que é o que se deseja, né? Não, a maioria das pessoas não consegue, mas é o que se busca geralmente após terminar o ensino médio. Então, eu tive do meu pai, por ele ser militar, né, praça ali do exército, mas então, por acompanhar, eu sempre tive, assim, ele como espelho, então, acho que o sonho de ser militar veio daí. Mas, assim, até cheguei a, a estudar um período no colégio militar, né, mas não fui bem, assim, muito bem no período que estudei lá, tive algumas dificuldades, né, e acabou que eu não consegui terminar meus estudos lá, eu tive que sair e terminei os estudos fora.
Inclusive terminei para poder acabar mais rápido, fazendo, né, supletivo, que é a formação de jovens e adultos, para poder terminar o meu segundo grau ali no ensino médio mais rápido. Então, assim, como tive essas dificuldades no estudo, eu aí já comecei a ficar distante, né? Para mim, às vezes, fazer um concurso, por exemplo, para oficial do Exército, eu comecei a ficar aquele meio distante. Até tentei, nesse início, fazer para sargento também, fazer a ESA, né? Mas não, eu lembro que eu não consegui. Eu cheguei muito perto, passei na maioria das matérias, né? Porque fiquei em matemática, né? E se eu continuasse estudando, provavelmente no próximo ano eu conseguiria. Mas eu ainda estava naquela fase de você tenta, de não manter, né? Aquela falta de constância. Então tentei, depois não pude continuar também. E aí ficou para lá. Aí foi quando chegou, né, os 18 anos chegaram, e aí eu tive que correr, né? Encarar a vida em si. Por isso que eu falo, que aí eu já pensei, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sobreviver, né? Então, aí a gente pensa em construir família, tudo isso. Então, já namorava, aí tinha que fazer alguma coisa. Foi quando eu comecei a trabalhar com comércio, né? Aí meu primeiro emprego, né? Então, trabalhando no comércio, geralmente nessa época de fim de ano, que era onde surgiam as maiores vagas, né? Então, comecei a trabalhar em comércio e daí fui seguindo. E aí aquele sonho, né, de ser militar acabou que foi ficando ali mais na gaveta, a idade foi passando, a maioria dos concursos militares também exigem que o candidato seja, né, relativamente mais novo, diferente dos outros concursos civis, então acabou ficando. Né? Então eu aí, fui focando no trabalho. Você tentou fazer faculdade com 23 anos e acabou não dando certo. Por quê? Isso foi 2007, com 23 anos de idade, eu tentei fazer história. Foi isso. Eu tinha essa preferência já por ciências humanas, que veio inclusive do nível médio ali, alguns professores que eu tive. Então, a gente já começa a olhar para o mercado de trabalho e eu comecei, olha, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu gostava até da ideia de dar aula de história e tal, então comecei a fazer. Eu era porteiro nessa época, estava trabalhando como porteiro num edifício lá no centro do Rio de Janeiro. E só que aí depois começou a ficar difícil as coisas, e aí eu comecei a emendar também com as fases do casamento, já me preparando para casar na época. Eu casei em 2008, então, assim, aí eu fui, justamente em 2007, e por falta de dinheiro, aquela complicação toda, eu não consegui e tranquei. E tranquei a minha matrícula, aí, assim, na faculdade de História. Só que aí nesse processo, tinha uma amiga, né, nossa lá de família, a Avelina, ela era advogada, né, então ela incentivava muito. Aí ela já dizia, Léo, você tem todo jeito, por que você não faz direito? Você tem jeito para advogado? Ela estava sempre dando força. Eu lembro que ela chegou a me levar em algumas audiências, né? E ali eu comecei a tomar gosto. Só que aí eu já, de cara, imaginava, tinha aquela paixão, acho que a maioria dos alunos de direito, logo no início, né, com delegado de polícia. Então eu imaginava, poxa, se eu fizer faculdade de direito, eu vou fazer já focando o cargo de delegado de polícia. Então, mas ainda ficou distante, né? Aí, até que eu fui voltar a fazer faculdade mesmo em 2013, porque eu recebi um e-mail e um gráfico, né, um e-mail até bem feito, mostrando a diferença salarial de quem tinha um nível superior e de quem não tinha, né, a valorização no mercado de trabalho. Então, foi quando eu falo que eu tive essa virada de chave, né? Então, e eu comecei a pensar, olha, Hum. realmente, se eu não fizer nada, eu, eu não, assim, eu vou sempre ganhar esse salário aqui, inclusive médio, né? Porque aí depois que você começa a entender, eu comecei a entender que meus empregos eram subempregos, na verdade. E eu lembro que isso foi muito forte dentro de mim. E nessa época, inclusive, eu dava aula também de jiu-jitsu. Eu lembro que comecei a dar aula de jiu-jitsu na garagem da minha mãe, né? Que era o espaço ali que tinha, né? E para poder fazer uma renda extra. E E aí isso ficou muito forte. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar a realidade, porque daqui a pouco a idade está chegando e eu não fiz nada. E aí foi quando eu lembro, até hoje, que eu decidi voltar, porque nessa época era mais fácil conseguir o FIES, né? E eu conversei com meu pai, porque a situação financeira estava difícil. Eu falei, pai, eu quero fazer faculdade, quero voltar para a faculdade, só que agora eu vou fazer direito.
porque direito era mais perto da minha casa, a faculdade de História, quando eu fiz ela lá no centro do Rio, eu já não trabalhava mais lá, então eu queria fazer mais perto de casa. Então, além de ser mais perto de casa, teve a influência, como eu falei, dessa minha amiga, e teria a oportunidade do FIES. Só que mesmo assim eu falei, pai, só que nesse início eu queria saber se eu poderia me ajudar, porque, assim, financeiramente está difícil, talvez algum material, passagem, essas coisas. E ele falou, olha, para estudar eu te ajudo, sem problema. Se o problema for a passagem, eu pago sua passagem nesse início. Eu lembro disso até hoje. E aí foi quando comecei a fazer, me matriculei na faculdade, voltei, né? A matrícula estava trancada, voltei, mudei de curso e fui fazer direito em 2013, segundo semestre de 2013. Sim. E você começou direito com 30 anos. Isso. Eu acho 30 anos muito novo ainda, né? Principalmente nessa nova realidade em que viveremos tão mais. Só que é, há uma percepção de que 30 anos já para a faculdade é uma idade um pouco depois, ali, pouco atrasado, alguns podem dizer, em relação a quem entrou ali com seus 17, 18 anos. O que passou na sua cabeça ali, ao começar a faculdade nesta etapa? E ainda com toda essa dificuldade financeira, conciliar trabalho, já casado há 6 anos, não sei se já tinha filhos ou não. E Como é que estava? meu filho nasceu em 2014, né? Então, ou seja, foi tudo ali bem perto uma coisa da outra. Agora, o que você falou é importantíssimo, porque hoje eu tenho essa consciência, mas nessa época a impressão é justamente isso. A gente sempre acha que está atrasado, né? A gente sempre acha. Então, hoje eu olho para trás e penso, meu Deus, eu tinha 29, 30 anos e estava me sentindo atrasado. Né? Então, eu acho que todo mundo hoje também, boa parte dos jovens, às vezes eu escuto pessoa com 25 anos de idade falando, putz, mas eu estou atrasado, você tem que estar começando a vida. Né? Então, e outra coisa, o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Então hoje eu tenho toda essa consciência. Mas eu lembro que o que me deu muita força para começar foi isso. Eu não, foi uma insatisfação, literalmente uma insatisfação com a minha realidade. Tipo assim, eu comecei a fazer um balanço da vida e imaginei o que eu quero para daqui para frente. Ou seja, eu quero continuar vivendo isso com esse salário para o resto da vida. E eu lembro que eu decidi, não, eu não quero isso de jeito nenhum. Para mim não dá, eu não consigo. Então eu coloquei na cabeça, eu vou estudar para mudar de vida e ainda que meus planos não saem como eu estou planejando agora, né, como eu estou arquitetando aqui agora, eu vou morrer tentando. Eu lembro que essa é a palavra que, inclusive, eu falo com muitos amigos hoje em dia, que era o que ficava dentro da minha cabeça, era exatamente isso. Eu posso até fracassar, mas eu vou morrer tentando. Porque tentando, eu tenho a chance de mudar. Agora, se eu não tentar, eu praticamente estou aceitando de forma passiva que a minha vida vai ser isso para sempre. Né? Então, eu não aceitava isso na época. Isso ficou muito forte dentro de mim. Então, foi difícil mesmo. Aí era trabalho, eu, muita coisa, né? Filho novo. E muitas vezes, chegar na faculdade, eu lembro que até hoje é 11 e pouca da noite em casa, quase meia-noite. Né? Então, mas eu continuei por isso. Estava sempre ali dentro de mim. Não, é o preço que eu vou pagar agora, mas eu acredito que depois vai valer a pena. Então, eu fui da metade, né? Acho que todo mundo fala isso, metade da faculdade, ali do quinto período para o 10º, a fase acho que mais dolorosa ali, que é onde você sente mais o cansaço. Mas mesmo assim, eu fui até o final e deu tudo certo. Você trabalhava com o quê à época da faculdade? Isso nessa época, era zelador. Eu lembro que, Sei lá. inclusive, zelador de um condomínio na zona norte do Rio. Antes de ser zelador lá, eu estava trabalhando com telemarketing. E aí, só que me adaptei de jeito nenhum telemarketing. Eu lembro que um amigo, na época, falou, olha, num grupo do WhatsApp, um grupo até do pessoal do Jiu-Jitsu, ele falou, pintou uma vaga no condomínio que eu trabalho. Se alguém tiver interessado, aí na hora, quando ele falou que era condomínio, como eu já tinha trabalhado de porteiro, eu sabia que seria escala. Então, 12 por 36, que é a média, é o normal. E eu quis muito porque, nem pelo salário, eu pensei, trabalhando um dia sim, um dia não, na minha folga eu vou ter tempo para estudar bastante.
Então, a minha intenção já desde o início foi essa. E aí foi quando eu procurei ele, mandei mensagem, marcaram a entrevista, eu fui. Aí eu lembro na época a gerente lá até falou, olha, pô, seu currículo é bom, mas eu só tenho vaga no momento para zelador, não sei se te interessa. Eu falei, me interessa. Aí comecei a trabalhar e nisso comecei a estudar junto. Aí na época, fiquei bastante tempo nesse condomínio, então comecei ele como zelador, mas aí depois de uns 2 anos e meio, eu lembro que aí o síndico novo que assumiu também era advogado, ele soube que eu fazia faculdade, aí tinha uma boa relação com ele, e surgiu uma promoção. Falou, Léo, você está estudando, eu até falou isso. Você tá, aí eu lembrei do e-mail, né, de quem estudava, de quem fazia nível superior, tinha melhores oportunidades. Falou, você está estudando, então eu vou te dar uma oportunidade. Eu preciso de um outro supervisor operacional aqui e eu vou te promover. Então isso aí já me ajudou muito, meu salário praticamente dobrou. Né? Então, aí eu comecei a ser supervisor e continuei o processo até que eu me formei trabalhando lá e continuei trabalhando e comecei a advogar, né, por conta própria, para poder ter Sim. essa experiência. E foi aí que eu, inclusive, nesse processo eu conheci o GRAM, né, quando eu estava ali para fazer a prova da OAB. Quando eu fui fazer a prova da OAB, eu lembro que a primeira fase eu até fiz e passei por conta própria, mas a segunda fase eu comecei a ficar com medo, né? E eu já estava assistindo algumas aulas pelo YouTube, aulas gratuitas do GRAM, e gostei da didática, então eu lembro que eu falei, olha, essa é uma coisa eu vou assinar. Então eu assinei o curso específico de segunda fase em Direito Tributário. E aí eu lembro que a professora Maria Cristina Barreiros, nossa, me ajudou muito, maravilhosa professora, eu gosto muito dela até hoje. Né? Então eu lembro até hoje quando eu fiz a prova de segunda fase, eu terminei a prova e fiquei preocupado, foi um embargo da execução fiscal. E aí eu mandei uma mensagem para ela. Falei, professora, será que deu certo? Estou com medo. Aí expliquei a situação, e eu lembro que ela, daquele jeito brincalhão dela, ela falou, meu filho, você já pode comprar os fogos, pode comemorar, porque você passou. E quando saiu o resultado, eu tinha passado com 9,1 na segunda fase da OAB. Nem eu acreditei. Né? Hum. E os concursos, danado, como é que foram? Sei que antes de ser aprovado vieram reprovações, né? Ah, sim. Eu falei, tentei mais novo, já na ESA, fiz alguns concursos naquela época, eu não consegui. Cheguei a tentar nesse processo, nesse meio tempo, só não lembro o ano atual, uma prova para o TJ do Rio de Janeiro. Também não consegui nada. Estudei assim, de qualquer jeito, do meu jeito, né? E só que aí, nessa época, eu, quando peguei minha OAB, comecei a advogar, começou, né, a entrar dinheiro ali de processos. E eu já considero uma vitória porque eu consegui quitar o FIES com dinheiro da advocacia, né, dinheiro de honorário. Eu quitei meu FIES, depois consegui comprar meu carro, né? E então a vida já mudou aí. Mas aí voltou aquela questão dos concursos, porque eu sabia, mas mesmo assim eu estou começando, né, sozinho, vindo de baixo, então eu queria mais estabilidade, segurança. Então eu coloquei na cabeça que eu ia voltar a estudar. E aí em 2019 eu falei, vou estudar, começaram os boatos do concurso da Polícia Civil do Rio, eu falei, vou estudar para essa prova da Polícia Civil do Rio. E foi aí. Aí eu comecei a estudar, só que no meio do caminho veio a pandemia. Aí parou tudo, né? Aí eu também dei uma parada nos estudos, assim, eu estava num ritmo bom já, mas aí parei, dei aquela pausa, aí isso começou a voltar, aí eu me animei de novo, e eu lembro até hoje que o primeiro concurso autorizado pelo STF no pós-pandemia foi para a Polícia Federal. E foi quando eu tentei, estudei pelo material do GRAM para delegado da Polícia Federal, mas ainda para mim era poxa, tá longe, né? Mas falei, mas é aqui, vou tentar. E eu tirei uma nota, para mim foi muito boa, fiquei com acima de 75 e não consegui a nota de corte para ser aprovado, para entrar, mas isso já me animou. Eu pensei, né, ou seja, se eu manter o foco, eu consigo. E aí continuei. Logo depois veio a Polícia Civil, 2021. Aí foi quando eu continuei estudando, eram 100 vagas para inspetor, eu fui o 47, né? Então passei para inspetor e aí só que vieram vários cargos juntos. Então passei para inspetor, passei para investigador e fiz o de delegado do Rio também, que eu passei na primeira fase, uma prova bem difícil. Eu lembro até hoje quando a Luana Davi corrigindo numa das lives do GRAM,
Ela falou, olha, você que fez essa prova, se você passou nessa primeira fase, nessa prova objetiva, meu filho, você está muito bem, porque essa prova foi uma das mais difíceis aí das últimas provas de delegado de polícia. E aí eu passei nessa primeira fase, na segunda eu fiquei na discussiva no grupo 3, que era Direito Civil e Medicina Legal. Fiquei por décimos, né? Então até tentei, fiz um recurso, mas não deu certo. E aí eu falei, continuar estudando. E no meio do caminho veio o INSS. Os concursos do Estado do Rio de Janeiro costumam demorar mais. Então o concurso da Polícia Civil demorou mais o processo, chamar. E o concurso do INSS, porque federal já veio, foi tudo muito rápido. Então eu fiz a prova, passei, logo depois assim, fui nomeado, então eu resolvi, como estava demorando, eu falei, não, vou tomar posse aqui, porque eu já queria o meu cargo público. Né? Então tomei posse no concurso do INSS e passou em 2023 e comecei a trabalhar. E aí, pela questão do direito também, aqui dentro, aí já surgiu a oportunidade, pouco tempo depois de ter uma função de confiança, né, como assessor da gerente executiva, cuidando dos mandados de segurança dela. Então, ou seja, e aí foi, eu comecei aí. Mas, com certeza, fiz várias outras provas que eu não consegui passar. Como é que a vida mudou depois que você tomou posse, começou a trabalhar no INSS? A segurança, assim, paz, muito mais paz, e a questão financeira também. Porque é o que a gente fala, né? Tem um salário ali do edital e tem um salário real. Então aqui eu entrei na época que, pelo menos nesses últimos anos, o governo geralmente autorizou a realização do bônus, né? A gente chama de bônus aqui, que na verdade é análise de trabalho extra, né? De processo para poder diminuir a fila. Então isso turbina bastante a remuneração, né? Então assim, então, até financeiramente ajudou muita coisa. Então, além dessa paz, desse sossego de saber agora, eu estou no serviço público, tem a estabilidade agora é outra, então sair lá do condomínio, então já mudou muita coisa, mas para mim a palavra-chave nesse princípio foi sossego, foi paz, né? Mas eu ainda tinha a meta de querer aquele concurso na minha área. E aí você acabou passando também para o MPU, primeiro lugar na lista de direito, né? Foi, Então você conseguiu algo na sua área e em breve deve ser chamado também nesse aí. foi, foi exatamente. Aí foi seguindo essa meta que eu já tinha colocado para mim. Aí eu continuei os estudos e consegui passar. Fiz provas também já para carreiras jurídicas altas também, foram outras reprovações, né? Tentei para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, até passei na primeira fase. E só que na segunda fase eu não consegui também por pouco. Mas aí veio o MPU, eu estudei e consegui. Assim, né, eu nem acreditei também quando eu vi lá que tinha ficado em primeiro lugar ali na cota, né, preços pardos, mas com um resultado Sim. ali muito, muito bom. Né? Então, assim, ou seja, o plano está. A gente tem a sensação de o plano está dando certo. É. E você está pensando em ser magistrado? Porque você fez o ENAM, né, o Exame Nacional da Magistratura, já está habilitado. Isso aí. Agora cumpriu uma das etapas. Nesse processo também, aí, depois do MPU, logo foi tudo 2025, né? O MPU no início, depois veio o STM e depois o ENAM. Aí foi quando eu falei, vou aproveitar, porque eu também tenho um pouco disso. Eu não tenho um cargo jurídico, eu quero uma carreira jurídica, mas eu não tenho um cargo específico. Eu não tenho muito forte dentro de mim, eu quero ser, meu sonho é ser juiz, meu sonho é ser promotor. Não, eu acho que eu me satisfaço com qualquer um desses cargos. Né? Então, eu sou de aproveitar a oportunidade. O Enan, eu vi também pensando nisso. Eu vi que estava vindo bastante concurso para a magistratura, e só que teria agora, depois, né, do CNJ ter regulamentado essa situação, eu vou ter que fazer o Enan. E aí fiz o STM, fiz o Enan e consegui a aprovação. Né? Aí comemorei bastante com o Borelli também, costumo falar com ele de vez em quando. E aí foi uma grata Legal. surpresa, que foi o meu primeiro Enan. Né? Tudo sempre estudando pelo GRAN ali, e eu consegui a aprovação também. Leonardo, qual mensagem você deixaria aí para quem está nos acompanhando hoje? Talvez desmotivado, talvez em um subemprego, como você mencionou, talvez recomeçando a vida com 30, 40, 50 anos ou mais.
qual mensagem você daria para essa pessoa ser imparável, para essa pessoa não desistir? Como você não desistiu e nem desistirá? Porque ainda tem outras Certeza. vitórias por vir, né? Você está só começando. Verdade. Não, a mensagem é justamente essa, assim, nunca é tarde. É por isso que a gente sempre se acha atrasado, seja com 25, seja com 40, na nossa cabeça a gente está sempre atrasado. Mas a vida só acaba quando ela acaba mesmo, ou seja, quando a gente parte dessa para outra, a gente morre. Né? Então, se dizer isso, se não está morto, tem muita coisa ainda para colher. E é isso, é não parar e ter foco. Eu acho que a gente fala muito de motivação também atualmente, né, nos dias atuais, mas eu acredito que disciplina ela faz mais diferença do que a motivação em si, porque motivado nem todo dia a gente vai estar. Né? Independente, inclusive, do serviço público. Amanhã depois você consegue o cargo público. Você vê que eu já ouvi a professora Genilza falando sobre isso. Quando perguntaram a ela sobre ser juiz, né? Ela fala, é como um trabalho qualquer. Mas tem dia que você está muito animado de trabalhar e tem dia que você não quer nem sair da cama. Né? Então, ou seja, a motivação, né, é algo assim mais instável. Então, eu acredito que a disciplina ela faz uma diferença muito maior. Né? E use o tempo que tem, estude da forma que dá. Porque é isso, muitas das vezes as pessoas também pensam que você tem que ter o plano perfeito de estudo. E nem sempre vai ser possível. Por muito tempo eu estudei sem ter o horário específico para estudar. Era um tempo que dava. Fim de semana, hora do almoço, tinha dia que eu estudava mais cedo, tinha dia que eu estudava à noite. Era quando dava. Né? Comecei depois colocando metas de páginas. Né? Eu falei, eu vou ler tantas páginas de determinado material. E assim, né? Então eu acredito que ainda mais quem está começando vai começar errado. A gente vai aprendendo o que dá certo para a gente ou não no processo. É. Leonardo, muito obrigado pela conversa, pelo seu tempo. Parabéns pelo seu resultado, pelas suas vitórias e pelas conquistas que estão por vir. Esperamos poder acompanhá-lo aí em outros marcos, em outros momentos. Conte sempre conosco. Te agradeço também. Foi um prazer, né, ter essa conversa, participar do seu programa. É uma coisa que eu nunca tinha imaginado, né? E hoje está aí acontecendo também. Então eu te agradeço também e a toda a equipe do GRAN, né, por esse ambiente familiar dos professores, o trato dos professores, o trato de todo mundo, né? Você mesmo já respondeu outras vezes pelo seu Instagram, né? O Rodrigo também está lá, então assim, só agradecer. E é isso. E as metas continuam, talvez, quem sabe no futuro fale de outras ainda maiores. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe os seus comentários. Comente aí, deixe aí seu feedback. Queremos lê-lo, queremos nos inspirar com o seu retorno. E fica o convite, acompanhe aqui toda quinta-feira às 19 horas uma nova conversa, uma nova entrevista que vai te inspirar a nunca desistir. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.